Olá, meu nome é Leonardo Aguiar, eu sou juiz federal da Turma Recursal de Juiz de Fora e hoje vamos tratar aqui sobre o tema do estelionato judicial. Trago aqui uma decisão unânime proferida pela primeira turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região na sessão de julgamento do último dia 11 de julho de 2023. Sob a relatoria do desembargador federal Rubens Rolo de Oliveira, a turma, composta pelo relator e pelos desembargadores Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho e Edson Vitorelli Diniz Lima, firmou o entendimento da atipicidade do chamado estelionato judicial, mas fez importante ressalva quanto à possibilidade de punição das condutas autônomas praticadas pelos envolvidos. Trata-se do julgamento da apelação criminal 0000-216-12-2019, 401-3821, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa: penal, apelação criminal, extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que a conduta consistente em ajuizar a ação com documentos falsos, estelionato judicial, visando a lubridiar o poder judiciário para obter uma sentença judicial favorável, mostra-se atípica. A deslealdade processual é combatida por meio do Código de Processo Civil, que prevê a condenação do litigante de má-fé ao pagamento de multa. Eventual uso de documentos que embasam o pedido judicial é crime autônomo, diverso do delito previsto no artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal. Pratica o delito de que trata o artigo 342, parágrafo 1º do Código Penal, aquele que faz afirmação falsa, a fim de produzir efeito em processo judicial civil. Caso em que o acervo probatório demonstra que a ré fez afirmação falsa como testemunha em ação ordinária, a fim de comprovar vínculo empregatício da autora e a reativação do benefício previdenciário cassado administrativamente pelo INSS. Então, essa foi a ementa que recebeu o acórdão proferido. Gostaria de fixar aqui uma importante premissa. O estelionato judicial consiste no uso do processo judicial para auferir lucros ou vantagens indevidas, mediante fraude, ardil ou engodo, ludibriando a justiça, consciência da inidoneidade da demanda. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região entendeu que a leitura das elementares do artigo 171, caput do Código Penal, deve estar em consonância com a garantia constitucional da inafastabilidade jurisdicional, prevista no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Desse modo, firmou o entendimento de que é atípica a conduta de invocar causa de pedir remota inexistente para alcançar consequências jurídicas pretendidas, mesmo que a parte ou seu procurador tenham ciência da ilegitimidade da demanda. Esse entendimento tem múltiplos fundamentos que merecem ser citados, ainda que brevemente. Em primeiro lugar, temos a presunção de inidoneidade do julgador para ser enganado. Não apenas pelo caráter dialético do processo, que possibilita o exercício do contraditório, mas também pelo fato de o magistrado decidir de acordo com o seu livre convencimento, de modo que ele não está vinculado aos argumentos apresentados pelas partes. Em segundo lugar, temos a impossibilidade de se considerar a sentença judicial como uma vantagem ilícita. Em terceiro lugar, temos a existência de tipos penais específicos para a proteção da administração da justiça. Ou seja, não haverá punição criminal do chamado estelionato judiciário, apenas cabendo a responsabilização na esfera civil e administrativa, eventualmente. Contudo, e esse ponto é de grande importância, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região afastou tão somente
a tipicidade do chamado estelionato judicial quanto ao artigo 171 caput do Código Penal. Do acórdão constou expressamente a possibilidade de punição de crimes autônomos relacionados à prática. No caso concreto, trata-se de uma apelação contra a sentença condenatória proferida pela subseção judiciária de Muriaé. Consta dos autos que a primeira apelante teria tentado obter, mediante o uso de documentos falsos, benefício previdenciário, através do ajuizamento de uma ação no Juizado Especial Federal, instruída com tais documentos. No processo também foram prestados falsos testemunhos. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região absolveu a recorrente, tão somente quanto à prática do crime de estelionato. Deixou ressalvada a possibilidade de punição pelo falso documental, mesmo que no caso concreto isso não tenha ocorrido em razão da prescrição. E manteve a condenação dos demais apelantes pelo crime de falso testemunho. O precedente é de grande importância. Infelizmente, é comum o ajuizamento de diversas demandas temerárias na Justiça. Algumas partes, visando uma vantagem patrimonial, inventam fatos e distorcem circunstâncias, tentando criar uma narrativa da qual decorra algum direito que possa ser indevidamente reconhecida em juízo. Tal conduta, isoladamente, como visto, não é crime. Trata-se de má-fé processual, de clara violação ao dever de lealdade e se sujeita às sanções próprias da lei adjetiva. Registro que, mesmo constando uma narrativa falsa da petição inicial, essa peça processual não é considerada documento para fins penais, não se podendo caracterizar a prática de falsidade documental, portanto, em seu conteúdo. Isto porque a petição inicial não é capaz de produzir prova por si mesmo, dependendo de outras verificações para que aquilo nela consubstanciado possa ser verificado. Contudo, também ocorre dessa prática ser acompanhada de algum suporte probatório inidôneo. Nesses casos, segundo o entendimento adotado pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região, é possível a punição da conduta autônoma, que pode ser um falso documental ou testemunhal, por exemplo. No caso julgado nesta apelação criminal, havia tanto falso documental quanto testemunhal. Afastou-se o artigo 171 do Código Penal, mas se fez a ressalva quanto à aplicação das normas correspondentes às condutas autônomas. Em outras palavras, o ajuizamento de demanda com uma narrativa falsa, através da qual a parte tenta ludibriar o poder judiciário para conseguir um provimento jurisdicional que lhe gere alguma vantagem, mesmo que seja um ganho patrimonial, não configura o crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal brasileiro. Então, podemos dizer que esta é uma conduta penalmente irrelevante, desde que esses meios de indução a erro do Poder Judiciário não se constituam como crimes autônomos. Vejamos bem, então, uma aprofundada análise deste julgamento nos permite fazer a divisão entre os casos de estelionato judicial puro e casos de estelionato judicial qualificado. Estelionato judicial puro é aquele no qual se ajuiza uma demanda com base em argumentos falsos, visando obter um provimento judicial que gere determinada vantagem à parte autora. De uma forma mais técnica, a parte autora invoca causa de pedir remota inexistente para alcançar consequências jurídicas pretendidas. Já o estelionato judicial qualificado ocorre quando, além dos argumentos falsos, a parte autora também produz prova falsa em juízo. Pode ser um falso ideológico
um falso material, uma falsa perícia ou até um falso testemunho. Feita essa diferenciação, cumpre então extrair as premissas do julgado em análise. Em primeiro lugar, podemos afirmar que nenhuma das duas hipóteses configura a prática do artigo 171 do Código Penal. Por isso é que podemos dizer que o estelionato judicial é atípico, mas é preciso completar a frase. O estelionato judicial é atípico frente ao artigo 171 do Código Penal. Devemos aqui evitar generalizações e simplificações que, não raro, nos levam a conclusões equivocadas. Por isso, insisto, o estelionato judicial, puro ou qualificado, é atípico frente ao artigo 171 do Código Penal. Desta forma, uma demanda fraudulenta, acompanhada ou não de provas também fraudulentas, não configura a prática do crime de estelionato. Passemos então para a segunda premissa. No estelionato judicial qualificado, as condutas autônomas devem ser punidas de acordo com sua respectiva adequação típica, sempre que for o caso. Ou seja, quando a parte não se limita a criar uma narrativa falsa, mas traz ao processo provas falsas, ela deve responder por essa conduta autônoma, que configura um crime previsto na legislação penal. Assim, se a parte junta aos autos um documento material ou ideologicamente falso, ela pode ser responsabilizada pelo crime de falsidade documental correspondente. Se é realizado um falso testemunho, deve ser feita a responsabilização criminal dos responsáveis pelo crime correspondente. E da mesma forma, se é feita uma falsa perícia. Então, a correta aplicação do precedente que estamos tratando exige que se tenha claro que as hipóteses de estelionato judicial não configuram o crime do artigo 171 do Código Penal, mas nem por isso são penalmente irrelevantes sempre. É necessário que se faça, inicialmente, a adequada distinção entre os casos de estelionato judicial simples e aqueles que classificamos como estelionato qualificado. E, tratando-se de estelionato judicial qualificado, devem os operadores do direito, na aplicação desse precedente, atentar para a possível adequação das condutas a tipos penais autônomos, frente aos quais não adotou o TRF6 qualquer tese abonatória ou descriminalizadora. Destaco, para além de casos análogos ao da apelação hora em foco, que tratou de concessão de benefício previdenciário com base em documentação e testemunhos forjados, outras situações que envolvem o chamado estelionato judicial, a título meramente exemplificativo. Assim, cito o caso de um advogado que, intimado para falar sobre a atualização da dívida a ser requisitada mediante precatório, silenciou sobre o fato de ser o valor centenas de vezes superior ao efetivamente devido. Outro caso tratou da simulação de relação de trabalho, na qual o suposto empregado era pessoa de confiança, objetivando o esvaziamento dos bens através da preferência gozada pelo crédito trabalhista, de maneira a inviabilizar as demais execuções. Também já foi julgado um caso de ajuizamento de ações usando procurações e comprovantes de endereço falso, sendo que o advogado pleiteava a devolução em dobro de descontos irregulares promovidos pelo Fundo de Saúde do Exército, o FUSEX. Em outro julgado, os autores tentaram oferir ganhos indevidos com a restituição dos valores referentes ao empréstimo compulsório sobre o consumo de combustíveis em prejuízo da União, mediante o emprego de meio fraudulento, representado pelo uso de documentos falsos, no caso, procurações e documentos de identidade. Registro, por importante, que a orientação que o Tribunal Regional Federal da 6ª Região adotou está em consonância com a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que inclusive é citada no voto condutor. Destaco no ponto o RHC
60.784, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, e também o RHC 88.623, de relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura. Em conclusão, ressalto a importância da divulgação do tema. Sua difusão proporcionará aos operadores do direito a adequada orientação dos feitos envolvendo essa problemática, com a distinção entre os casos de mera deslealdade processual, não configuradores de qualquer conduta típica, e aqueles de falsidade documental, pericial ou testemunhal, passíveis de punição, ainda que destinados a uso em processo judicial. Era isso que tinha para trazer a respeito de importante julgado da primeira turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Espero ter contribuído para a divulgação da jurisprudência do tribunal e, com isso, ajudar a propagar os julgamentos que a Corte tem feito no seu importante trabalho de distribuição da justiça. Muito obrigado.